pessoal, vamos falar um pouquinho agora sobre logaritmo. O que é logaritmo? Logaritmo é uma operação nova pra gente agora, tá? Vocês não aprenderam a equação exponencial? O logaritmo é o inverso da equação exponencial. Por quê? Toda operação não tem o seu inverso. O inverso do mais é o menos, do vezes é a divisão, da potência é a raiz, tá? Como nós aprendemos agora a exponencial, o logaritmo é a inversa dela, tá? Então, o que significa? O logaritmo vai ser sempre que aparecer essa palavrinha log. Log é a abreviação do logaritmo, tá? O que significa log de A na base B é igual a X? Isso quer dizer o quê? Como eu falei que ela é inversa da exponencial, eu estou procurando um expoente, tá? Qual é o expoente do B? B elevado a quanto vai ser igual a A, tá? Então, eu tenho um número A, B é a minha base, assim como na exponencial eu tinha uma base, tá? Então, B elevado a que número vai ser igual a esse A? Então, A vai ser sempre quem tá em cima, tá? O meu log vem acompanhado de dois números, um em cima e um embaixo. O de baixo vai ser sempre a base, certo? Assim como na exponencial a gente tinha um número embaixo que era a base, tá? E esse A vai ser o meu resultado. Então, o meu B elevado a qual número, que seria meu expoente, é igual a A. Então, o meu log, como eu falei que ela é inversa da exponencial, eu posso transformar ela numa exponencial. E a exponencial a gente sabe como resolver, né? Como que eu transformo ela numa exponencial? Da seguinte forma: esse B, que é a minha base, elevado a esse X, que é meu expoente, vai ser sempre igual a esse cara aqui de cima. Então, como é que fica isso daqui? Vamos lá. B elevado a X, tá vendo? Ó? O de baixo elevado ao X vai ser igual ao A, que é o cara que tá aqui em cima, tá? Então, sempre dessa forma. A base elevado a X é igual ao cara de cima. Vamos ver com números como que fica isso para facilitar, tá? Então, aqui, ó, suponha que eu quero saber quem é o log de 81 na base 3. Chame esse cara de X. Como que ficaria isso se eu quisesse transformar numa exponencial? O de baixo elevado a X, então fica 3 elevado a X igual a o cara que tá aqui em cima, 81. Tá vendo? Então, 3 elevado a X igual a 81. Certo? Olha esse exemplo 2. Então, o de baixo, 5 elevado a X. Vai ter que ser igual ao cara lá de cima, que é o 125. Tá? Olha o exemplo 3. O de baixo, que é o 2, então eu tenho base 2 elevado a X é igual ao de cima, que é quem? 32, tá? Então, todo log eu consigo escrever como uma exponencial. Ah, tá, mas e como eu resolvo isso? Então, vamos voltar lá no primeiro que a gente escreveu como uma exponencial e tentar resolver. Olha que eu escrevi isso como uma exponencial, 3 elevado a x igual a 81, como é que a gente fazia para resolver essa exponencial? A exponencial, meu expoente estava no x, certo? Então, o que eu queria saber? 3 elevado a que número é igual a 81? Quem é esse expoente do 3 que vai me dar como resposta 81, tá? O logaritmo nada mais é do que isso, saber quem é o expoente da sua função, tá? Bom, como é que a gente resolvia isso? A exponencial, o que a gente fazia? Tinha que fazer com que as bases ficassem iguais. Então, o que eu vou fazer? Vou pegar esse 81 e escrever ele na base 3. Então, vamos lá. Pego 81, vou fatorar, dividir por 3. 81 por 3, 27. Divide por 3 de novo, 9. Por 3, 3. Por 3, 1.
Quantas vezes ele aparece? 1, 2, 3, 4. Isso é 3 elevado à quarta. Quer dizer que no lugar do 81 vai aparecer o 3 elevado à quarta. Ou seja, 3 elevado a x é igual a 3 elevado à quarta. Bases iguais é como se elas se anulassem e sobrasse só o que está em cima. Desse lado sobrou x e desse lado sobrou o 4. Ou seja, log de 81 na base 3 é igual a 4. A mesma coisa aqui que nós fizemos com log de 125 na base 5. Nós não falamos que 5 elevado a x é igual a 125? Então, quer dizer que como aqui eu tenho base 5, aqui eu tenho que escrever o 125 na base 5. Vamos fatorar o 125 na base 5. 125 divide por 5 me dá 25. 25 divide por 5, 5. E divide por 5 de novo, 1. 1, 2, 3. Isso é 5 elevado a 3. No lugar do 125, 5 elevado a 3. E esse cara aqui, 5 elevado a x, eu abaixo. Fiquei com bases iguais. É como se elas se anulassem. Do lado de cá sobra x, do lado de lá sobra 3. Ou seja, quem é o log de 125 na base 5? 3. O exemplo 3 que a gente tinha escrito. Log de 32 na base 2, a gente falou que é 2 elevado a x igual a 32. Tá escrito aqui. Então, vamos lá. Aqui eu tenho base 2. Então, esse 32 eu tenho que escrever na base 2. Fatório 32. Dividido por 2, 16. Dividido por 2, 8. Dividido por 2, 4. Dividido por 2, 2. Por 2, 1. 1, 2, 3, 4, 5. Isso é 2 elevado à quinta. Então, no lugar do 32, eu tenho 2 elevado à quinta. E aqui eu abaixo 2 elevado a x. Então, minha equação ficou 2 elevado a x igual a 2 elevado à quinta. Bases iguais se anulam. Aqui sobrou x e aqui sobrou 5. Então, quer dizer que log de 32 na base 2 é igual a 5. Certo? Olha esse exemplo aqui agora, exemplo 4. Log de 100. Professora, você não falou que o log tem um número em cima e um número embaixo? Falou, então. Por que que esse tem um número só, não tem ninguém embaixo? Toda vez que tiver só um número, não tiver ninguém embaixo, quer dizer que a minha base ela é 10, tá? Toda vez que a base for 10, essa base não aparece. Tudo bem? Então, nós podemos colocar aqui base 10. Ela está escondida. Então, o que eu vou fazer? Log de 100 na base 10 que estava escondida, eu vou chamar de x. Então, vamos escrever isso daí como uma exponencial. Como é que ficaria? Vamos lá. 10 elevado a x é igual a 100. Tudo bem? Como que eu escrevo o 100 na base 10? Preciso fatorar um número na base 10? Basta lembrar o quê? Que eu conto os zeros. Se eu tenho 2 zeros aqui, eu vou ter 10 elevado ao quadrado, tá? Base 10, basta contar os zeros. O número de zeros que eu tenho é a minha base, é o meu expoente, tá? Base 10 e o expoente é só contar quantos zeros você tem. Então, você fica, como aqui eu tenho 2 zeros, 10 ao quadrado. 10 elevado a x igual a 10 ao quadrado. Base 10 aqui, elas se anulam. O que sobrou para mim? Do lado de cá x, do lado de lá 2. Ou seja, quem é o log de 100?
2. Tudo bem? A mesma coisa aqui no exercício, no exemplo 5. Log de 10.000. De novo, eu não tenho ninguém aqui na minha base, na parte de baixo. Quem é a base escondida aí? Sempre 10, se não tiver ninguém. E eu vou chamar isso de x. Então, na hora que eu for montar a minha exponencial, como é que fica? 10 elevado a x vai ser igual a 10.000. Como que eu escrevo meu 10.000 na base 10? 1, 2, 3, 4. Eu tenho 4 zeros, então isso é 10 elevado à quarta. Então, eu fiquei que 10 elevado a x é igual a 10 elevado à quarta. Base 10, elas se anulam. Fiquei com x do lado de cá e 4 do lado de lá. Ou seja, log de 10.000 vai ser igual a 4. Tudo bem até aí? Continuando, então. Exemplo número 6. Olha o que vai acontecer agora. Log de 1/16 na base 2. Vamos escrever isso como uma exponencial. 2 elevado a x igual a 1 sobre 16. Vixe, virou uma fração. O que vai acontecer quando você tiver uma fração? A única coisa que a gente tem que lembrar, se for uma fração e o numerador aqui em cima for 1, é que eu vou inverter isso aqui. E na hora que eu inverto, o meu expoente fica negativo. Então, eu não preciso me preocupar com essa fração. Eu vou fatorar esse 16 normalmente, vou escrever ele na base 2. E a única coisa é que, para esse 16 vir para cima, eu inverter isso aqui, o expoente que eu achar, eu vou colocar ele negativo, né? É uma das propriedades da potenciação que a gente viu lá na equação exponencial. Ela também vai ser usada aqui, tá? Então, vamos escrever esse 16 na base 2. Fatorando 16 por 2 vai dar 8, por 2 vai dar 4, por 2, 2 por 2, 1. 1, 2, 3, 4. O 16 é 2 elevado à quarta. Mas como aqui eu teria que inverter o 16, ele vai ficar 2 elevado a menos 4, porque ele é uma fração. E aí, do lado de lá, 2 elevado a x, ok? Bases iguais se anulam, sobrou x aqui e sobrou menos 4 lá. Então, x é menos 4, ou seja, o log de 1/16 na base 2 é menos 4. Então, é só isso que vai ter de diferente quando aqui você tiver uma fração no log, tá? Seu expoente vai ser negativo, seu resultado vai ser negativo. É a única coisa que diferencia do que a gente estava fazendo, tá? Olha outro exemplo desse. Log de 1/9 na base 3. Escrevendo na exponencial, ó, 3 elevado a x igual a 1/9. Então, vamos lá. Fatoro 9 na base 3. 9 por 3 dá 3, por 3 dá 1. Ficaria 3 elevado ao quadrado. Então, o que acontece com esse 1/9 na hora que você vai escrever 3 ao quadrado? Esse 9 teria que ir para cima, então esse expoente vai ficar menos 2. E aqui continua 3 elevado a x. Base 3 vai embora, sobrou x aqui, sobrou menos 2 lá. Log de 1/9 na base 3 é menos 2. Outro exemplo, log de 1/5 na base 5. Escrevendo na exponencial, ó, 5 elevado a x é igual a 1/5. Como que fica esse 5 aqui na base 5? O
5 na base 5 é o próprio 5, né? Se eu fatorar 5 por 5, vai dar 1. Isso significa que esse 5 é 5 elevado a 1. Ah, mas eu teria que inverter isso aqui. Para inverter isso aqui, vai ficar negativo. Então, vai ficar menos 1. Então, 5 elevado a x é igual a 5 elevado a menos 1. Base 5 vai embora. Sobra x do lado de cá, sobra menos 1 do lado de lá. Então, o log de 1/5 na base 5, menos 1. E o último exemplo para vocês, log de 1/64 na base 4. Escrever na exponencial, ó, 4 elevado a x é igual a 1/64. Vou ter que fazer o 64 na base 4. Divide 64 por 4. Isso te dá 16. 16 divide por 4. Dá 4. Divide por 4 de novo, dá 1. Isso seria 4 ao cubo. 4 ao cubo. Lembrando que eu preciso inverter, porque é uma fração. Então, vai ficar 4 elevado a menos 3. Ou seja, 4 elevado a x é igual a 4 menos 3. Base 4 com base 4 se anula, sobra x aqui, sobra menos 3 ali. Log de 1/64 na base 4 é o menos 3. Tudo bem? Espero que vocês tenham entendido. Até a próxima.